Fala pessoal, passando aqui variando um pouco, né, o local de gravação dos vídeos para responder a dúvida de uma mãe que tanto de uma mãe quanto de várias mães que têm me perguntado sobre quando iniciar o ensino de ciências, né, de maneira formal e de maneira sistemática. A resposta que eu sempre tenho dado é a seguinte: o ensino formal e sistemático ele vai ser iniciado quando a criança já estiver alfabetizada, já tiver uma boa base de português e de matemática. Porque sem essa boa base de português e de matemática, como vai ser possível ensinar qualquer conceito científico? Como vai ser possível explicar invenções, descobertas, leis científicas e por aí vai? Especialmente que boa parte de ciência é expresso numa linguagem matemática ou mesmo numa linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, por assim dizer, para muitas crianças, especialmente crianças que não têm um vocabulário muito robusto ou pelo menos basicamente desenvolvido para entender pelo menos conceitos básicos de ciência e assuntos e questões básicas como água, luz, solo, animais e plantas, atmosfera, nuvem, chuva, esses conceitos assim bem básicos, né, que até crianças podem visualizar e entender. Eles terem uma boa base de português e matemática vai ajudar a internalizar, a memorizar, a de fato aprender o conteúdo de ciências. Mas se a criança não tem uma boa base de português e matemática, ou seja, não é uma criança devidamente alfabetizada, de nada vai adiantar você tentar iniciar o ensino formal e sistemático de ciências agora, ou com uma criança muito nova, tipo menor de 4 anos, menor de 6 anos, ou uma criança que nem sequer foi bem alfabetizada. Então, muito melhor do que a gente jogar uma tonelada de informações sobre os nossos filhos, querer que eles aprendam, né, e memorizem informações das mais diversas disciplinas, foquemos no básico, no feijão com arroz, para aí sim partir para o ensino de ciências. Se a criança está alfabetizada com 4, 6 anos, 4 para 6 anos, vocês podem iniciar o ensino formal e sistemático de ciências, começando pelos tópicos mais básicos ou mais fundamentais, né? E prosseguindo para os assuntos mais complexos ou mesmo no aprofundamento de assuntos que vão sendo estudados desde o início até o nível, né? No caso, no ensino clássico, tem o nível da gramática, o nível da lógica e o nível da retórica. Então, em cada um desses níveis ou em cada uma dessas etapas, existe também uma progressão. E mesmo no ensino formal e tradicional aí das escolas, também existe uma certa progressão, né? Também existe um certo desenvolvimento dos temas. Mas, antes de tudo, é priorizar a alfabetização das crianças. Se vocês não têm uma criança alfabetizada, não iniciem o ensino formal de ciências. Foquem na alfabetização, foquem em desenvolver uma boa base de português e matemática, e junto a isso vocês podem aliar com a leitura em voz alta, que vai ser muito importante para as crianças de vocês, para a alfabetização deles e para a aquisição de vocabulário também, e a prática do contato com a natureza, o contato com a criação. O ensino de ciências basicamente vai ser esse, desde a infância ao longo de toda a vida, é muito contato com a criação. Como assim contato com a criação, Felipe? É ir à praia, a um parque, ter contato com animais e com plantas, ver o sol, a lua, as estrelas, o céu noturno, tudo isso que eu já falo em alguns posts e textos do meu perfil no Instagram e no meu blog também, e vou em breve estar colocando alguns vídeos e algumas aulas falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas basicamente, se a criança ainda não é alfabetizada, vocês têm que focar em alfabetizá-la, em desenvolver uma boa base de português e matemática, praticar muita leitura em voz alta e também muito contato com a criação desde cedo. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, meu filho ainda não tem nem 3 anos, mas por conta de eu praticar muita leitura em voz alta com ele e já ter contato com a criação, ele já sabe, por exemplo, o que é a lua. Ele já sabe perceber que existem estrelas no céu. Ele já olha para o céu e contempla fascinado, né, com aquela fascinação que toda criança fica.
Ele já sabe o que é um cavalo, porque ele vê cavalos onde a gente mora, o que é um cachorro, um gato, o que são algumas partes das plantas, né, como as folhas, por exemplo. E tudo isso ele já verbaliza o nome, ele já nomeia aquele objeto. Por exemplo, pega uma folha de uma planta e diz: papai, a folha, porque ele sabe que aquilo é uma folha. Cavalo, porque ele sabe que aquilo é um cavalo, aquele determinado animal é um cavalo, aquele outro determinado animal é um cachorro, e por aí vai. Então foquem na alfabetização dos filhos de vocês, na leitura em voz alta e no contato com a criação. No demais, até o próximo vídeo, deixem o like, curtam, comentem e compartilhem.